Olá, eu sou o Thiago Alves e seja bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje eu vou falar de algo que é muito importante, algo que pode ser fundamental para o sucesso ou até o fracasso do seu estúdio de Pilates. Tá? O tema de hoje ele é um tema que foi talvez uma das peças-chave para que a gente pudesse ter dobrado de tamanho no ano que passou, em 2018, para que triplicássemos a quantidade de alunos nos últimos 3 anos aqui no nosso estúdio. E sem dúvida foi algo determinante para que conseguíssemos um aumento de quase 140% do nosso faturamento em relação ao ano anterior, de 2018, em relação ao ano de 2017. Tá? Esse tema é de extrema importância e se você aplicar com muita dedicação e com muito afinco dentro do seu estúdio, a probabilidade de você ter um sucesso e alavancar o seu negócio no ano de 2019, as chances são muito grandes. Tá? Eu estou falando de processos. Hoje nós vamos falar sobre processos. Agora entendi, Thiago. Todo esse sucesso aí foi porque você conseguiu um advogado bom e ganhou um monte de processo aí, processou quem estava usando a tua marca, processou os alunos que não te pagaram, processou os inadimplentes, e foi aí que você conseguiu todo esse sucesso aí que vocês estão tendo. Não é nada disso, tá? É outro tipo de processo. Se liga aí na vinheta que eu vou te explicar na sequência. E como eu falei no começo, hoje a gente vai falar sobre processos, tá? Antes da gente falar sobre processos, eu queria muito deixar aqui meu breve agradecimento a todas as pessoas que compartilharam, comentaram, curtiram os vídeos anteriores. Tive muito retorno, muito feedback positivo, muitos WhatsApp, muitos inbox, muito obrigado. Por favor, continue, compartilhe ali, comenta, curte o canal, Facebook, aqui, em algum lugar, curte, compartilhe, deixe o seu comentário vai ser importante para a gente ter altas dívidas, para a gente poder dar uma dinâmica mais interessante aqui para o nosso canal. Então, muito obrigado àqueles que assim o fizeram, que compartilharam, curtiram, comentaram e estão se inscrevendo aí. Sensacional, e esse é o meu propósito. Eu quero espalhar esse conteúdo aí para a maior quantidade de pessoas que eu conseguir, tá? Vou falar hoje sobre processos. Thiago, o que são processos? Segundo o Wikipedia, está aí na tela, a definição de processo é sequência de atividades realizadas na geração de resultados para o cliente, desde o início do pedido até a entrega do produto. De acordo com outro conceito mais moderno, que é multidisciplinar, é a sincronia entre insumos, atividades, infraestrutura e referências necessárias para adicionar valor para o ser humano. Então, o que são os processos dentro do nosso estúdio? A gente pode entender processo como tudo que a gente faz, todas as ações que você executa no seu dia a dia do seu negócio, do seu estúdio de Pilates. Tá? A gente tem processos para tudo, os processos envolvem desde a recepção do seu aluno, quando ele chega no seu estúdio, até a hora que ele sai, até o depois, as mensagens que você manda, a comunicação institucional sua, da sua empresa, o que você faz, como você se comunica com seus clientes, isso tudo são os processos que você precisa cuidar dentro do seu estúdio. E o importante é que, como é que a gente vai fazer isso? Você precisa de alguma forma mapear o que acontece dentro do seu estúdio, tá? Elencar, descrever passo a passo, padronizar os processos internos do seu negócio, tá? Isso é muito importante. Eu vou citar alguns exemplos de processos que você pode mapear e que você pode definir, mas existe uma infinidade. E se você me perguntar assim, Thiago, qual é a quantidade, quais são os processos que eu preciso de fato mapear, que eu preciso organizar, que eu preciso conhecer e definir dentro do meu negócio? A resposta seria a maior quantidade possível. Todos que você puder imaginar. Quanto maior for a quantidade de processos que você encontrar e definir dentro do seu negócio, a sua chance de ter melhores resultados aumenta significativamente. Tá? Um padrão, quando você consegue definir um padrão de um atendimento, de um processo, de uma execução de uma tarefa, isso traz ganhos enormes. Tá? O padrão é muito comum e é muito
e é muito útil, todo mundo busca, né? Quando você vai em qualquer rede dessas de fast food, ou, enfim, você busca alguma coisa, você sabe mais ou menos o que você vai encontrar, existe um padrão naquilo lá. Tá? Isso traz um ganho para a empresa, eficiência operacional, enfim, isso traz a sua chance de aumentar o seu resultado é muito maior. Mas como que vamos fazer isso no estúdio? Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para vocês de processos que vocês podem e devem mapear dentro do seu estúdio. Tá? Não são apenas esses, existe, como eu falei, quanto mais processos você puder mapear, mas esses são alguns que eu entendo que são processos fundamentais a serem mapeados, organizados e bem definidos dentro do seu negócio. O primeiro processo que é importante no meu entendimento, para você mapear e definir bem no seu estúdio, é um padrão de atendimento. Tá? O que seria um padrão de atendimento, Thiago? É como você atende o seu cliente, a forma como você atende o seu cliente. Você precisa definir como você aborda o seu cliente. Quando chega uma pessoa no seu estúdio que vai fazer uma aula experimental, quais são as perguntas que você vai fazer? Qual vai ser a sua abordagem? Você vai receber de que forma? Como é que vai ser a sua comunicação? Como vai ser a sua comunicação não verbal? Como vai ser a sua postura? Na entonação de voz? Como é que você vai tratar essa pessoa? Se for um aluno recorrente, como é que você vai tratar ele na chegada, na saída? Como é que é a sua comunicação? Como é que é o seu entendimento? Se alguém te manda um e-mail questionando valor, questionando estrutura, qual que é a resposta? Você tem uma resposta padrão? Você responde de acordo com o que vem na tua cabeça? Se alguém te manda um WhatsApp, se alguém te liga, tá? O padrão de atendimento, se você está tendo aula, você é uma pessoa sozinha, só aquela famosa equipe que a gente tanto fala, e o telefone toca, você está atendendo, o telefone toca, o que você faz? Você atende, você não atende? Você tem uma secretária eletrônica, você retorna? Isso é um padrão, você precisa ter bem definido como você faz, qual é o passo a passo. E como a gente faz isso? Você pode fazer de qualquer forma, pode escrever num caderno. Lá, quando eu for fazer isso, vou fazer aquilo, vou atender dessa forma, vou usar essa palavra, vou usar esse tom de voz, vou me apresentar, vou deixar ele se apresentar. Como que vai ser a minha abordagem? Vou perguntar, o que eu vou perguntar? Vou fazer algum tipo de anamnese. Você pode fazer no computador. Eu acho que no computador seria mais inteligente, deixar salvo, né? Mas enfim, isso aí vai de cada um trabalha da forma que entende melhor. Você pode fazer no Word. Ah, não tem Word, LibreOffice. Pode fazer no Google Docs. Você compartilha, já fica salvo na nuvem. Já fica disponível para você acessar de qualquer lugar. Então você pode usar um fluxograma. Fluxograma é uma ferramenta muito bacana. Fluxograma, vou botar aí na tela um modelo. Ele vai determinar, vamos supor, vamos dar um exemplo, o aluno chegou, aula experimental, você vai perguntar, já fez Pilates antes? Se ele responder que sim, qual que é a próxima pergunta? Ah, quanto tempo, onde foi, por que parou, enfim. Se a resposta for não, mas conhece Pilates, por que você decidiu escolher o Pilates, de onde você nos conheceu, enfim. Isso vai abrindo, segmentando, ramificando, de forma que você vai podendo definir como reagir de acordo com a situação. Um padrão de atendimento. Você precisa de um padrão de atendimento. Se você possui uma secretária, uma recepcionista, como é o nosso caso, é fundamental que você tenha um padrão de atendimento. Como que ela está uniformizada, como é que é a aparência, cabelo preso, cabelo solto, qual é a linguagem, o que ela fala, o que ela não fala, como que ela aborda, como que ela mostra os valores, qual que é a forma de demonstrar os valores, como é que ela explica. Se alguém te pergunta, você manda uma tabela, você mostra. Isso é um processo. Tá? Atendimento, você tem que ter claro e pré-definido como que você vai fazer o atendimento do seu cliente. Tá? Como é que é a comunicação, como é que você faz esse atendimento na comunicação, como que é o e-mail. Você tem um e-mail próprio, provavelmente eu nem vou falar disso agora, eu acho que talvez a gente aborde isso em outro vídeo, mas seria interessante você ter seu site, né, seu domínio, enfim, quando você recebe, você responde, você tem uma assinatura, como é que você faz, como é que é a sua comunicação na sua página, se alguém entra em contato pelo Facebook, quanto tempo depois você responde, você utiliza já uma resposta pré-definida, você automatiza isso de alguma forma, isso é processo, você precisa mapear isso. Precisa estar claro para você todos os passos que envolvem esse atendimento ao seu cliente, seja ele um cliente novo ou um cliente já do seu estúdio.
Ah, Thiago, então tá bom, então como é que é? Qual que é a melhor forma de eu fazer? Qual que é a melhor regra que eu tenho que fazer? Olha, eu aprendi algo nos meus anos de faculdade, algo que foi muito importante e algo que me marcou para sempre dentro da minha vida de administrador e de gestor. Foi uma lição que eu tive nos primeiros anos da faculdade e eu jamais me esqueci. Tá? Um professor meu, na época, chamava Lenzi, se não me engano, ele dizia que a administração é a ciência do depende. É isso aí. É muito louco isso, mas a administração é a ciência do depende. Não existe uma regra. Algo que serve para mim não necessariamente vai servir para você. Temos realidades diferentes. Tá? As pessoas, o povo de Curitiba é diferente do povo do Mato Grosso, do povo do Nordeste, do povo do Norte. São culturas diferentes, realidades diferentes. Então eu não posso falar que algo que dá certo aqui não é certo que vai dar aí. Você tem que entender. O importante é você entender. Tá? Até dentro da própria cidade existem bairros que têm perfil de gente de clientes mais idosos do que outros bairros que nem tão idosos. A abordagem com o cliente mais idoso é diferente da abordagem com o cliente que é mais jovem. A linguagem é diferente, a forma como você vai lidar com ele é diferente. Existem mais barreiras tecnológicas com quem é mais idoso, normalmente, não é regra, pelo amor de Deus, eu sei que mas via de regra existe uma barreira, nem sempre, não é, mas acontece. Então as realidades são diferentes. A administração é a ciência do depende. Não existe regra para isso, tá? Qual que é o importante, o que, que você precisa fazer e o que para mim, na minha opinião, vai dar certo se você entender, se você fizer. Você precisa mapear os seus processos e analisar os seus processos, tá? De forma intensa, sempre. A sua empresa, a empresa, eu falo aqui, o teu negócio, ele é um mecanismo vivo. E ele está em constante mutação, ele está evoluindo diariamente. Isso é uma engrenagem que está mudando e está evoluindo dia após dia. Você precisa evoluir como você evolui no seu dia. Você acorda, todo dia que você acorda, é uma nova oportunidade de você aprender algo novo. Na sua empresa não é diferente, a sua empresa está em constante evolução, você precisa ter isso claro. Você precisa olhar isso e mapear os seus processos. Então você precisa ter muito claro o passo a passo de como você faz cada coisa. Essa é a importância dos processos para você. O segundo processo que eu acho que é interessante e você deve cuidar e mapear muito bem, ter muito bem definido no seu estúdio, é o financeiro. A gente precisa dar lucro, o teu negócio precisa dar lucro. A gente vai falar sobre propósito, e a gente trabalha muito isso aqui dentro da nossa empresa. Para cumprir o seu propósito, você precisa dar lucro. Se a sua empresa não der lucro, você não consegue cumprir com o seu propósito, você não consegue ajudar as pessoas a impactar as vidas, fazer a diferença na vida das pessoas. Se a sua empresa não der lucro, nada disso é possível. Você precisa ter processo de financeiro, controle financeiro bem definido. Como é que é a forma de pagamento? Você aceita cartão, cheque, boleto? Como é que você faz essa conciliação? Como é que você faz o pagamento? Como é que você faz o recebimento? Você tem um controle, você precisa ter um controle do que entra e do que sai. Você precisa fazer isso. Se você não tem, você precisa ter. Você precisa saber se o seu negócio está dando resultado ou não está. Você tem que separar suas contas das contas do seu estúdio, são coisas diferentes, você não pode misturar a tua conta pessoal com a do teu estúdio. Esse é um processo que tem que estar redondo, você precisa estar claro para você o que entra e o que sai. Você precisa fazer isso. Existem várias formas de você fazer, você pode fazer uma planilha do Excel, ou do LibreOffice, ou do Google Sheets, são ferramentas grátis que você pode pegar aí sem ter que gastar nada. Você pode fazer de diversas formas. Você precisa ter o controle do que entra, você precisa elencar, você precisa botar lá na sua planilha, você precisa saber exatamente quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, você tem que ter uma forma, um fluxo já definido, como você vai pagar os seus colaboradores, se você tiver colaboradores, como que você vai receber dos seus clientes, como que você vai cobrar os seus clientes. Você precisa ter isso, você precisa ter isso muito claro e muito definido. Você tem que ter um controle financeiro. Mas, poxa, Thiago, eu odeio o Excel, eu sou influente, eu não gosto só de pensar em preencher aquelas
célula lá já me dá nos nervos, não é para mim, eu odeio Excel, eu não sirvo para isso. Dá um jeito, você precisa ter um controle. Tá? Eu tenho uma grande amiga nossa que tem um estúdio em uma das capitais mais bonitas do país, que é da onde eu vim. Ela tem um estúdio lá, eu não sei quantos alunos ela tem hoje, mas acredito que deva ter aí 200 para mais alunos, ou em torno disso. E ela faz o controle financeiro dela no caderno. Ela tem um livro caixa, ela anota no caderninho o que entra e o que sai. Ah, Thiago, essa é a melhor forma de fazer? Não sei, é a forma que funciona para ela. O importante é que ela tenha esse controle, você precisa ter esse controle. O pior é você não ter o controle. Se você precisar fazer no papel, faça no papel. Se você conseguir fazer numa planilha, faça numa planilha. Se você quiser usar um software, use um software. Você precisa ter esse controle, você não pode não ter. Você precisa, de alguma forma, fazer o seu controle financeiro, ter mapeado o processo seu financeiro. Isso é determinante para o seu negócio, você precisa ter esse controle. Tá, Thiago, mas será que eu preciso mesmo fazer isso, elencar, desenhar e escrever, botar no papel? Será que eu não posso... Eu tenho meu controle, eu faço na minha cabeça, eu já tenho uma rotina, eu sei como atender o meu cliente, eu não preciso escrever, botar no papel o que eu tenho que fazer. Para mim já é natural. Olha, o que acontece? Realmente, no dia a dia você pode acabar tornando... Existem 4 fases que a gente chama, né, que são os 4 passos para você implantar algum novo hábito na sua vida, né, que é o inconsciente incompetente, o consciente incompetente, o consciente competente, o inconsciente competente. Então chega um momento que você já está no inconsciente e já sabe como fazer. Mas o fato é que a tendência é que com o tempo você comece a suprimir algumas das atividades que você elencou lá como importantes. Tá? Vamos supor que você entenda que terminar a aula com um sorriso e com um bom dia seja importante, até a próxima aula seja importante para o seu atendimento. Isso é algo que você definiu como um padrão de atendimento. Eventualmente, uma aula ou outra você acaba esquecendo de fazer isso, e isso acaba não interferindo tanto no seu resultado. Você percebe que aquilo, seu subconsciente percebe que aquilo não interferiu no resultado geral. E a tendência é que você passe a não fazer aquilo. Então, você confiar na tua cabeça e no que está, na forma como você vem fazendo, é temeroso. Pode ir contra você em algum momento, tá? Mas o mais importante da gente ter isso mapeado e os processos bem definidos, escritos, é para a gente aplicar algo que eu acho que é de muita relevância, que eu acho que é um dos processos mais importantes na gestão, tá? de qualquer empresa, de qualquer estúdio, de qualquer processo, que chama ciclo PDCA. O ciclo PDCA foi criado pelo Edwards Deming. Ele é considerado por muitos aí como o pai do controle da qualidade moderna, tá? Esse ciclo PDCA, ele é um método que ele visa a melhoria contínua. Você precisa evoluir continuamente, a sua empresa precisa estar em constante evolução. O que é o ciclo PDCA? Ciclo PDCA, do inglês Plan, Do, Check, Act, que seria mais ou menos planejar, planeje, execute, confira, né, cheque e haja. É uma tradução livre, mas é mais ou menos o que significa. Tá? O ciclo PDCA ele serve para quê? Para você planejar o que você precisa fazer, você agir de acordo com o que você planejou, eventualmente, em um determinado momento, você checar se aquilo está funcionando e, se necessário, você implantar algum ajuste. Por isso a importância de estar mapeado o processo, você precisa revisar esse processo. Você precisa definir quando que você vai revisar esse processo. Ah, Thiago, qual que é o ideal? Como eu falei, vai depender muito da tua estratégia. Tá? Aqui no estúdio a gente definiu esse ano, a gente está fazendo reuniões semanais, reuniões táticas semanais. A gente está revisando as estratégias que a gente define, a forma como a gente vai agir, a gente está revisando toda semana. Talvez não seja necessário uma vez por mês, a cada 3 meses, mas você precisa revisar esse processo. Para quê? Para ver se não tem algo que você está deixando de fazer, o que você pode fazer, o que você pode retirar
tá? Buscando a excelência, buscando fazer cada vez melhor. A gente precisa sempre evoluir dentro da nossa empresa, buscar novas formas de fazer algo que a gente faz, evoluir no processo. O terceiro processo que eu posso elencar, que eu acho que é interessante a gente falar, esse eu acho, na minha concepção, é o calcanhar de Aquiles de todos os estúdios, tá? A gente está há 8 anos nesse negócio e a gente realiza um evento, um congresso, já 2018 foi o 4º ano que a gente realizou esse congresso, e a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas. A gente conheceu empreendedores do Brasil todo, pessoas dos 4 cantos do país e até gente de fora, pessoas que trabalharam e trabalham fora do país. E é muito claro para mim, em contato com essas pessoas, que isso é realmente um dos grandes problemas que todo estúdio enfrenta no nosso país. Fora do país é algo que já está um pouco mais, não é tanto problema, até pelo formato que eles adotam lá. Fora do país eles adotam um formato de venda de aulas, é muito mais comum você vender aulas, o aluno compra um pacote de aulas. No Brasil é mais comum a mensalidade, a maioria dos estúdios trabalha com mensalidade, é a diferença da cultura daqui e da cultura de lá. Então lá eles têm menos problema com isso, tá? E esse processo é o processo de agenda, de reposição, aulas de reposição. Você já deve ter tido algum problema, você deve sofrer com aula de reposição. Eu sei de diversas histórias, eu sei de alunos que já deixaram estúdios por não poder repor uma aula, o qual ele não avisou. Então é fundamental que você tenha isso, esse processo esteja claro, esteja bem definido, não só para você, para os seus alunos, para os seus colaboradores, você precisa ter isso desenhado, como que funciona, qual que é o direito de fazer, como que você vai fazer esse controle, você precisa controlar essa agenda, tá? De novo, como é que eu vou fazer, Thiago? Eu não gosto de computador, não gosto de Excel. Até antes da gente se mudar para esse novo local que a gente está hoje, no estúdio antigo, o controle era feito no papel, acreditem. Era um documento que a Carol fazia no Word, eu acho, e tinha lá os horários, ela preenchia na mão. E ela fazia os controles dela pelo WhatsApp, ela fazia as reposições de cabeça, ela dava um jeito. E acredite, funcionava. A gente chegou a ter 120, 130 alunos atendendo dessa forma. E eu ouso dizer que a gente teve, lá quando a gente estava no outro local, que esse processo era no papel e a Carol fazia no WhatsApp, fazia de cabeça, a gente teve menos problemas do que a gente já teve agora, que a gente está nessa fase de automatizar isso, de implantar formas mais automatizadas desse controle. A gente já teve mais furos na agenda mais recentemente, talvez até pela quantidade muito maior de alunos, mas enfim, lá a gente não tinha, e o controle era no papel. Então você precisa ter esse controle, você precisa desenhar isso, você precisa mapear como é que funcionam as aulas, quantas pessoas você atende, como é que é a aula de reposição, qual que é o horário que ele pode fazer, tem que avisar com quantas horas de antecedência, você precisa ter isso definido, mapeado dentro do seu processo, todo o processo, principalmente o processo de agenda, que é um processo que realmente toma muito tempo. Quem aqui não fica preso, já não passou, quem de vocês aí que está me assistindo já não recebeu uma mensagem no WhatsApp a 1h da manhã do aluno avisando que não vai para a aula no outro dia de manhã, 6h da manhã? Quem nunca recebeu? A gente recebeu várias vezes, os alunos. Isso acontece bastante, é comum, tá? Então a gente precisa ter processos que eliminem e que diminuam essa necessidade da interação sua no processo. A gente precisa otimizar os processos, tá? Você precisa de alguma forma otimizar, ganhar mais tempo. Você já ouviu aquela máxima? Eu estou trabalhando tanto que não tenho tempo para ganhar dinheiro. Já ouviu alguém falar isso? Isso é uma realidade, isso é verdade. Às vezes você está tão preso nos seus processos, você tem tanta coisa para fazer no seu dia, que o dia passa e você nem vê. Você ficou lá mudando agenda, mandando WhatsApp, controle financeiro, emitindo boleto, atualizando o Facebook, postando. E quando você vê, o dia passou. Você não está conseguindo focar no seu negócio, você está trabalhando demais, está perdendo tanto tempo na parte operacional que você não consegue
se preocupar com a estratégia do seu negócio. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, tá? Mas você precisa otimizar o seu tempo para que você possa de fato se dedicar ao seu negócio. Poxa, Thiago, mas aí você está sendo um pouco contraditório. Você fala que eu tenho que processo, elencar, desenhar, mapear. E agora você está falando para mim que eu tenho que otimizar os meus processos? Toda a implantação, todo momento inicial, ele gera uma demanda maior. Mas depois que você cria uma rotina de mapear os seus processos, você vai com certeza ter ganhos dentro desses processos, tá? Então você precisa sim mapear, é importante que você faça, tenha lá elencado o que faz, o que não faz, você faça um PDCA, volte lá e elimine algumas coisas que você pode fazer, algumas coisas que você não precisa fazer, para você ganhar em escala. Mas para você fazer isso, você precisa ter essa visão, você precisa enxergar isso, você precisa ter isso desenhado, porque ali você vai conseguir ver o que você pode otimizar e onde você pode ganhar, para ver se não tem algo que você está deixando de fazer, o que você pode fazer, o que você pode retirar, tá? Isso é muito temeroso, acontece nas grandes empresas, acreditem, eu trabalhei numa grande empresa e umas piores coisas que você tem em empresa é quando a pessoa faz algo que ela aprendeu, eu aprendi assim, eu sempre fiz assim, foi assim que eu aprendi, faz daquele jeito, e é presa naquilo, naquele círculo, presa naquela metodologia de fazer algo, sem pensar um pouco fora da caixa, sem entender que pode existir outras formas de fazer aquilo. Você precisa olhar os seus processos com amor e sempre procurar melhores formas de fazer aquilo que você está fazendo. Qual que é o detalhe? Às vezes você está tão preso, isso acontece bastante, às vezes você está tão preso no processo que você fica ali, você não consegue enxergar. E aí qual que seria o lance, qual que é a grande dica, né? Nesse caso, talvez seja interessante você buscar uma consultoria, buscar alguém de fora, um mentor, até um colega, um pai, mãe, marido, esposa, alguém de fora, um colega. Eu tenho certeza que você tem algum colega instrutor, algum colega dono de estúdio, tá? Peça para essa pessoa te ajudar a olhar de fora aquele processo, pegar esse processo que você mapeou e ver se realmente tudo aquilo ali é necessário fazer, ou se você não pode fazer algo a mais, ou se não pode otimizar algum passo desse seu processo, tá? Você conseguir eficiência operacional. E o que é eficiência operacional, Thiago? Eficiência operacional, a grosso modo, é você buscar formas melhores de executar os seus processos com economia de recurso financeiro, economia de tempo, fazer mais com menos. A eficiência operacional, ela visa você economizar recursos, economizar o seu tempo, ganhar em escala, fazer melhor, fazer os mesmos processos, os processos que você realiza de forma mais eficiente, com ganho de escala. Isso é muito importante. Você precisa liberar tempo para você se dedicar ao seu negócio. E como que a gente faz isso, Thiago? Então, qual que é a fórmula? Você tem que mapear, se eu tenho que fazer, qual que é a fórmula? Como eu falei, isso vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade, mas você precisa utilizar a tecnologia ao seu favor. Tá? A tecnologia é um grande aliado para você otimizar os seus processos. Tá? Então, a nossa colega que faz lá no caderninho, lá, o controle financeiro dela, a chance é que se ela tivesse esse processo informatizado, se ela tivesse uma planilha ou se ela tivesse alguma outra forma de fazer, a chance é que ela tivesse uma eficiência maior, talvez ela gastasse menos tempo. Não estou falando que é uma regra, pode ser que você seja bem habilidoso com papel e para você seja melhor, tudo bem, mas via de regra a tendência é que quando você traz a tecnologia ao seu favor, você consegue otimizar esses processos. Então a importância, talvez você começar a pensar em ter um software de gestão dentro do seu estúdio, tá? Um software que te ajude a controlar essas outras tarefas que são tão importantes também, mas que não são a atividade principal e chave do seu negócio.
Um software ele vai te ajudar no controle da tua agenda, o software vai te ajudar no controle financeiro, tem software que te ajuda no controle de recebimentos, que manda mensagens para os seus alunos, automatizar esse processo. Então você deve pensar na possibilidade, se você puder. Existem softwares, bastante softwares aí no mercado, existem softwares de vários valores, e existem para todos os tipos de necessidade. Um que eu indico muito é o Pilates Pro. Eu acho que é um software que atende bem a agenda. Você vai conseguir se aliviar dessa dor da agenda, tá? É um software que eu sei que está cada vez eles estão investindo mais em software e a tendência é que ele evolua mais e tenha uma autonomia maior dentro da agenda. Mas enfim, se você não puder usar o software, use um Excel, tá? Automatize isso de alguma forma. Sei estúdios que usam a agenda do Google, funciona bastante. Automatize o processo. Você precisa criar formas automatizadas. WhatsApp Business, você tem WhatsApp Business, você pode criar respostas padrão. Já fechou um horário, você cria um horário de atendimento, chegou aquele horário, o WhatsApp Business já responde automaticamente. Então use a tecnologia a seu favor. Entenda que a tecnologia é um aliado para você ganhar na eficiência, para você ganhar eficiência operacional. A tecnologia vai te ajudar. Então você precisa utilizar, precisa aproveitar a tecnologia, os ganhos que a tecnologia pode te trazer. Tá? Você precisa pensar nisso. O último exemplo de padrão que eu acho que você tem que ter, um processo padronizado que você deve ter no seu estúdio, e não são só esses 4, tá? Como eu falei, quanto mais você conseguir definir processos, padronizar os processos, mapear os processos, melhor. Você pode ter padrão para limpeza, você pode ter padrão para matrícula, como é que faz, enfim, você pode ter padrão para tudo. Quanto maior a quantidade de processos que você mapear e padronizar dentro do seu negócio, acredite, vai ser melhor para você. Mas o último processo que eu acho que é muito relevante, que eu gostaria de trazer para vocês aqui o exemplo, e não é à toa que eu deixei ele por último, tá? Eu acho que é o processo primordial, algo que você precisa olhar com carinho e dar uma atenção e padronizar dentro do seu estúdio, tá? Esse na minha opinião, e eu tenho um embasamento até para dizer isso, é o processo fundamental, o processo chave dentro do seu estúdio. A gente fez uma pesquisa no ano de 2018 com os nossos alunos e a gente fez algumas perguntas, pesquisa de satisfação. E uma das perguntas que a gente fez nessa pesquisa, ela falava o seguinte: quais itens são mais importantes para você dentro de um estúdio de Pilates funcional? A pessoa podia escolher mais de uma resposta, ele era de múltipla escolha, então ela podia escolher mais de uma alternativa. O que chama atenção para nós nessa pesquisa é que 96,2% das pessoas falaram que o item mais importante é a qualidade do professor e 94,9% falaram a qualidade da aula. Então o padrão que você deve, algo que você deve focar, se eu pudesse falar para você qual que é o processo mais importante dentro do seu estúdio, você precisa definir padrão de aula. Você precisa definir um padrão de aula. Você precisa ter isso padronizado. Como que você vai trabalhar com seus alunos? Como que você vai trabalhar na aula experimental? Como é que você vai trabalhar a evolução do seu aluno? Os exercícios, progressão, regressão. Como é que você vai trabalhar? Vai trabalhar por, não sei, valências? Vai trabalhar por equipamentos? Vai trabalhar por, enfim, qual que é o seu padrão de aula? Você vai ter lá pré-pilates, vai fazer footwork, como é que você vai encerrar a sua aula? Como é que é o padrão da aula no seu estúdio? Você precisa definir um padrão de aula no seu estúdio, um padrão que seja claro, onde o aluno consiga perceber, onde o aluno consiga sentir a sua evolução, que o aluno consiga entender o que está acontecendo. Existem diversos perfis de pessoas, existem pessoas que precisam entender de dados que você explique para ele precisa ver a qualidade no professor, tá? Ele precisa saber que o professor entende do que ele está falando, ele precisa ver uma razão naquilo que ele está fazendo, tem que ficar claro para o seu aluno, você precisa ter um padrão de aula definido. Isso é o mais importante, acredite, tá? É mais relevante para um aluno, é mais importante uma boa aula, um bom professor, do que um padrão de e-mail,
que poder pagar em boleto, pagar em cheque, tá? Dentro dessa pesquisa que a gente fez, o que chamou muita atenção, que itens que a gente achou que eram muito relevantes, como estacionamento, banheiro, enfim, ficaram muito para trás. E o que os alunos mais dão importância dentro de um estúdio nosso público é a qualidade da aula e do professor. Ah, Thiago, então quer dizer que eu posso acreditar que isso é uma regra para todos os estúdios no país? Não. Como eu falei, a administração é ciência do depende, tá? Pode ser que em outros locais isso não seja assim, mas de fato eu acredito que existe uma tendência para que seja, não é uma regra, mas existe outro motivo, e eu acho que esse motivo é muito relevante para você padronizar a sua aula. Por que eu acho tão importante você ter um padrão de aula? Isso eu posso afirmar categoricamente. Eu acredito que quanto mais padronizado for a sua aula, quanto melhor for o padrão da aula do seu estúdio, menor o vínculo do seu aluno com o professor, maior o vínculo do aluno com o estúdio. O que você está querendo dizer, Thiago? Vamos lá, se você não passou isso, se você é empreendedor, proprietário de estúdio, e você não passou por essa situação ainda, acredite, a probabilidade é que isso vá acontecer um dia com você. Você um dia vai ter alguém no seu estúdio, a probabilidade é grande, não é regra, mas a probabilidade é grande que algum dos seus professores, alguma das pessoas que trabalham com você, decida empreender e abrir o próprio estúdio. É normal, tá? As pessoas querem, elas anseiam por mais. Então, se ela não vê uma perspectiva de crescimento dentro do seu negócio, e às vezes realmente você não tem como dar uma perspectiva, até pelo teu modelo de negócio, eu acho que você deveria, tá? Você deve trabalhar nisso para motivar as pessoas, mas enfim, se você não consegue, se você não teve essa oportunidade, o fato é que mais cedo ou mais tarde alguém vai sair, algum dos seus colaboradores vai sair. E existe um risco muito grande de ele levar os alunos junto com ele. Tá? Se você já passou por isso, acredite, é mais comum do que você imagina, você não está sozinho, isso já aconteceu e acontece com diversos estúdios no nosso país, aí, não sei nem se talvez lá fora também, mas dentro do país com certeza isso aconteceu e acontece com frequência. Tá? E eu acredito que quanto maior o padrão, quanto mais patronizado for a aula, quanto mais claro para o aluno isso, que ele conseguir enxergar esse padrão dentro do seu negócio, menor é a chance de ele ir embora. Existem 2 sinais de alerta que eu acho que são muito importantes que você fique atento, tá? Quando um aluno seu falar para você ou te procurar dizendo que não quer ter aula com um determinado professor. Já aconteceu isso com você? Acontece. Isso é um alerta vermelho, você tem que ficar atento. Por quê? Porque pode ser que o seu professor tenha algum posicionamento, haja de alguma forma que incomode certo perfil de aluno. Não é regra, tá? Às vezes o santo não bate, né? A gente fala que isso pode acontecer, pode ser que o aluno não bata com o santo do teu professor e com aquele professor específico ele não consiga ter aula, não queira ter aula. Pode acontecer, mas é um alerta, você tem que ficar atento com isso, você tem que entender o que está acontecendo lá, você tem que ver se o que aconteceu entre esse professor e esse aluno não é algo que pode acontecer com esse professor e outros alunos, algo que não possa ser recorrente. Você tem que estar muito atento e vivo para isso. Pode ser que isso esteja acontecendo com outros alunos também, tá? Isso, você tem que ficar atento a isso. Agora, o outro sinal que eu acho que é infinitamente mais temeroso e pior é quando o aluno seu falar que só quer fazer aula com um determinado professor. Né? Então temos o primeiro caso que é não quero fazer com um determinado professor, que é algo que você tem que pensar e tem que entender. E tem o outro caso que é eu só quero fazer com aquele professor. Aí, amigo, aí você tem um problema. Tá? Por quê? Porque com certeza aquele professor está fazendo algo que os outros professores não estão. Ele está destoando de alguma forma dos outros professores, está fugindo do padrão. Aí a chance é que se esse professor for embora, ele vai levar os alunos junto. E você não pode correr esse risco, você tem que ter um padrão. Você tem que entender o que ele está fazendo que agrada tanto. Será que ele está fazendo certo? Será que ele não está fazendo errado? Será que ele não está fugindo daquilo que você entende que é o correto para o seu negócio?
Aí a importância, a sua aula tem que ser padronizada, até no tom de voz, no jeito de falar, comandos verbais, comandos táteis, as palavras que usam, como o aluno recebe, como o professor recebe o seu aluno. A aula não começa na hora que ele começa a fazer o exercício, a aula começa na hora que o aluno chega, como que o professor recebe ele, quais são as palavras, qual é a ancoragem final. Você sabe o que é ancoragem? Você precisa saber, você precisa definir um padrão de atendimento para as suas aulas de Pilates. Isso é fundamental. Se você tiver que perder um tempo, se você não tem nada mapeado, você tem que mapear tudo o máximo possível e faça isso, vai ser bom para você. Mas se você tiver que escolher um hoje para começar, mais importante, se você não tem ainda, invista no padrão da sua aula. Tá? Invista no padrão da aula do seu estúdio, a sua aula tem que ser padronizada. Isso vai trazer muitos ganhos, isso pode ser o diferencial do sucesso ou do fracasso do seu negócio. Tá? Você precisa se dedicar a isso. Você precisa ter tempo para se dedicar a isso. Tá? Ah, Thiago, como é que eu vou fazer isso? Ciência operacional novamente. Você vai ganhar tempo otimizando os outros processos que você precisa fazer para você se dedicar à qualidade da sua aula e a qualidade do seu negócio, não só da sua aula, mas do seu negócio como um todo. Mas entenda, acredite, o padrão de aula é fundamental. Você precisa ter um padrão de aula. Isso vai ser determinante para o sucesso ou fracasso do seu estúdio de Pilates. Acredite. Tiago, mas qual que é a diferença aí do padrão da aula e do atendimento? Na verdade, se você é uma equipe, as coisas tendem a se fundir. Como você vai fazer tudo, então o seu padrão de atendimento vai ser o seu padrão de aula e vai ser tudo uma coisa misturada. Mas no caso de empresas como a nossa, que a gente tem uma recepção, que a gente tem pessoas lá recepcionando, o padrão de atendimento envolve desde a chegada do aluno lá, como ele é recebido, né? E a aula também, a aula está incluso nisso, tá? Então as coisas realmente se fundem. O que é importante, tá? O que é importante ficar na sua mente? Você precisa entender que a sua empresa é um mecanismo vivo e ela está em constante mudança. E você precisa estar o tempo todo ligado nisso. Você precisa sempre retomar os seus processos, revisar os seus processos, reavaliar os seus processos e evoluir nos seus processos, implantar novas coisas, implantar coisas que você não fazia. Você precisa estudar novas formas de abordagem. Tá? Não é porque algo está dando certo que acredite, vamos lá, entenda que não é porque alguma coisa está dando certo que é a melhor forma de ser feita, tá? Não é. Acredite, por mais essa máxima de que time que está ganhando não se mexe, não existe, é uma furada, isso não existe. Time que está ganhando se mexe, lógico que se mexe, porque pode ganhar por mais ou pode ter que mudar a estratégia do time, então você tem que mexer constantemente. Tá? Você precisa evoluir na sua empresa, a sua empresa precisa buscar a excelência e a melhor forma, a inicial e a melhor forma de fazer isso é ter processos, padrão na execução dos seus processos muito bem definido, buscar padrão em tudo que você faz. Essa é sem dúvida a melhor forma de você buscar a excelência na sua empresa, padronizando os seus processos internos, tá? Então foque nisso, acredite, foque nisso que os seus resultados você vai ter ganhos excelentes. Então vamos lá, Thiago. Então no final das contas, o que eu devo fazer? Qual que é o software que eu devo usar? Qual que é a planilha que eu devo fazer? Qual que é a regra que eu devo usar de alunos? Como que eu devo fazer meu padrão de atendimento? Não tem como falar, isso, como eu falei, vai depender muito de negócio para negócio. Você precisa estudar, entender o que é melhor, tá? E você pode fazer isso sozinho. Se você criar o hábito e a rotina de definir bem os seus processos, de elencar e padronizar e buscar constantemente melhorar eles de forma sistemática, de forma periódica e sistemática, acredite, você vai encontrar a melhor forma de fazer. Se necessário for, chame uma consultoria, pegue alguém que vai lhe ajudar, mas eu não posso aqui te falar, não faça isso que vai dar certo, porque a administração é a ciência do depende. Tá? Mas o importante é que você tenha claro que você precisa definir os seus processos internos, mapear os seus processos e constantemente evoluir nesses processos.